Vamos falar da vitória de ontem. 1-0 para cima do Cuiabá, numa atuação muito ruim, destaques individuais, mas uma atuação muito pobre. No entanto, o que vale nesse momento é somar 3 pontos. O Vasco hoje tem 40 pontos ganhos, bem diferente do que era nesta mesma rodada em 2023. Vou lembrar esse fato. Falar de Payet, ausências do Verratti, do Hugo Moura contra o Bahia. Mas vamos começar falando sobre a carta aberta, divulgada pelo presidente Pedrinho e também assinada pelo CEO da SAF, o Carlos Amodeu. Depois do jogo, depois da vitória, uma carta aberta abriu uma enorme discussão em vários grupos de WhatsApp, naqueles grupos em que os vascaínos debatem os temas relacionados à nossa paixão. A carta aberta dava conta de que o Vasco vai chamar os seus credores para começar a renegociar dívidas e evitar o estrangulamento financeiro que o clube vem vivendo, no caso, a SAF vem vivendo. Desde que tomou a decisão da retirada do sócio majoritário, diz o texto, por conta de problemas com a sociedade do Vasco, com problemas graves, o Vasco vem vivendo os últimos meses de uma asfixia financeira, de graves dificuldades. Chamou para intermediação a Fundação Getúlio Vargas para ajudar nesse cenário. Segue no mercado em busca de um novo sócio para a operação Sociedade Anônima do Futebol, a SAF do Vasco. Só que, paralelamente a isso, a gestão viu a dívida crescer e viu o futuro ficar bem sombrio. Pausa. Quando em 2013 o Flamengo fez um período de recuperação, fez um planejamento financeiro para poder viver o que viveu a partir de 2019, todo torcedor, olha para aquele cenário, para aquele corte e fala assim, caramba, como é que eles fizeram isso? Ah, foi com a ajuda do BNDES, foi com a ajuda da TV Globo. Mas quem olha o cenário e deixa um pouco a paixão de lado, elogia a gestão do Eduardo Bandeira de Melo. Ele teve coragem, ele rompeu com preconceitos existentes, ele teve a coragem de dar a cara a tapa e falar, o dinheiro é curto, as dívidas são altas e nesse momento é necessário fazer isso. É tipo freio de arrumação. A crítica que vinha sendo feita aos outros gestores do Vasco, do associativo, porque virou SAF em 2022, era que nenhum gestor tinha feito isso. Prometia nas campanhas, todos prometeram, mas o Vasco não fazia. Aí o Pedrinho vem, toma uma atitude que ele até elenca como corajosa, e se o faz é porque tem os seus argumentos e motivos. E realmente, se você olhar o cenário, fala, cara, como é que um cara tira um sócio da sociedade, sócio esse que tinha que fazer um aporte milionário em setembro? Meu irmão, o cara foi peitudo. E foi. Só que aí chega final de outubro, início de novembro, não há um novo sócio para tocar essa operação junto com o Vasco, e ele coloca uma carta aberta informando que vai fazer o tal freio de arrumação que o Flamengo fez. Precisamos renegociar dívidas, alongar prazos. Você, torcedor, que já viveu uma situação na sua vida, no seu dia a dia, no seu planejamento financeiro, cara, eu estou com uma dívida. Eu devo ao banco, eu devo a instituições financeiras outras, eu devo a amigos, eu devo a energia elétrica, a empresa de telefonia. Eu preciso sentar, conversar, senão não vou conseguir pagar. É isso que o Vasco vai fazer. Se lá atrás o Eduardo Bandeira de Melo foi elogiado porque travou, renegociou
expandiu o prazo. Claro que deu sorte da bola entrar, porque teve Copa do Brasil, tem campeonato estadual, ok. Mas quantos times feios o Flamengo teve nesse período até chegar nessa possibilidade de comprar jogadores caros? Aí você vai dizer assim, mas Azevedo, o Vasco mudou para a SAF para exatamente não passar esse sufoco. Verdade. Voltando para falar sobre a atitude do Pedrinho, né? E essa forma como ele está fazendo para renegociar com os credores. Deixa eu ajeitar aqui a nossa câmera. Boa, Azevedo. Pronto. Então, assim, se nesse momento o Pedrinho, junto com a gestão da SAF, que foi criada para injetar recursos, para ter um sócio que colocasse dinheiro e o Vasco conseguisse trabalhar com as próprias pernas. Esse sócio faliu. O Vasco vai mudar o modelo, vai voltar a ter o associativo no comando? Hoje, alguém tinha que assumir a SAF. E é o associativo. Que, segundo a informação que eu tenho, o presidente Pedrinho não quer seguir assim. Só que não pode deixar sem comando. E pisar no freio. Fazer esse freio de arrumação é necessário. Pô, Fábio, então significa que ano que vem os investimentos serão pequenos? Com o atual cenário, sim. Por isso que lá atrás, alguns vídeos, eu falei, olha, é até melhor o Vasco ir para a Sul-Americana do que a Libertadores, pelo atual cenário. Vamos lá, começa 2025. Vem um John Textor da vida para o Vasco. Ou vem uma empresa XYZW, não importa o nome da empresa. E essa empresa pega o atual contrato de valores, com cláusulas que podem ser revistas. Mas vamos lá, vai fazer o aporte de 300 milhões já a partir de 1º de janeiro. Pô, sensacional. É um outro cenário. Mas qual é o cenário hoje? Que é o cenário da realidade, não da expectativa. É de muita dificuldade financeira, de valores baixos de contratos, que também serão renegociados para o ano que vem, algumas incertezas. Então, é necessário, sim, fazer esse freio de arrumação que o presidente Pedrinho está propondo, avisando ao torcedor, porque muitas das críticas feitas ao Pedrinho, e eu fiz também, era que a comunicação era muito ruim. Como é que você toma atitudes graves e ninguém sabe? Mas não. Isso está sendo bem feito. Torcedor, a situação é essa, nós vamos fazer assim. É claro que as críticas virão, eu li várias. Mas na boa, torcedor, se ninguém fizer isso uma hora, com esse atual cenário, deixar a torneira aberta, a água vai secar, a dívida vai aumentar, porque você não vai ter dinheiro, você consumidor, no caso nós Vasco, nós não teremos o dinheiro para pagar os fornecedores. E aí? Ah, mas virou SAF para não ter problema. Sim, mas tem problema com o sócio. Então faz o quê? Cruza os braços e fala, tá vendo? A gente virou SAF. Vamos pagar não. Oda-se. Não é assim, torcedor. Ah, mas o Pedrinho não nos avisou que ia fazer isso. Ele está avisando. Expectativa e realidade. Mundo real e mundo ideal. Qual é o mundo ideal? Que o Vasco tivesse um sócio fantástico, tivesse com tudo em dia, com os aportes sendo feitos, com um time como é o Botafogo, com grandes jogadores, finalista de Libertadores, finalista brigando pelo título brasileiro. Mas não é a realidade. A nossa realidade é 40 pontos ganhos, bem diferente do que era o ano passado, quando teve investimento. Tem pessoas que continuam dizendo que não teve. É só olhar o balanço do Vasco. O Marco Schroeder, que foi um dos contadores que verificou o balanço do Vasco, ele disse, é incorreto afirmar que não houve aporte. Tem gente que diz, foi dinheiro do Vasco. Eu acho, pô, tu acha que tá perdido, amigo. Vai ler o balanço, tá lá escrito. Ah, mas tinha que ter aportado mais. Aí é uma outra discussão. Constava no contrato? O que constava eles fizeram. Ah, mas fizeram dívidas, fizeram contratações equivocadas, não pagaram. Isso tudo também concordo, tá errado e foi feito. Mas dizer que não entrou recurso dos caras é brincadeira. É você ser cego. Assim, fechei o olho, eu não quero ler não. Ih, tem, mas não quero ver não. Porra. Vamos à discussão atual. O que está sendo feito e comunicado ao torcedor
é transparência. Ah, mas tem que mostrar os documentos. Gente, me diz aí qual é o clube que mostra os documentos, que mostra a autoridade do clube, que é o presidente, veio a público e falou o que vai fazer. Está sendo feito às claras o processo. Não é o que a gente queria, beleza, é o mundo ideal. Realidade, é isso. Qual era a nossa realidade de 2023? Meu amigo Robert Dominguete mandou inclusive no nosso canal de WhatsApp do Clube de Membros. Era 18º lugar com 31 pontos ganhos. Hoje é 10º lugar com 40. Não vamos nem falar em rebaixamento, né? Pelo amor de Deus, torcedor. A gente olha para cima, é Sul-Americana. Para fechar, Hugo Moura e Verratti estão fora do próximo jogo, terceiro cartão amarelo. Qual será a escalação? Vai ser o meu tema para debater com você na conta KTO. E o Payet ontem fez uma boa atuação? Fez. Entrou faltando 5 minutos, que eu acho uma enorme sacanagem do Rafael Paiva com ele. Ele era um cara para entrar pelo menos aos 30 minutos, porque ele segurou a bola, ele fez o tempo correr, ele tem um toque de qualidade, e segundo o Rafael Paiva, está treinando em alto nível. Ok, mas é pouco tempo para o cara fazer. Ah, dá para ele jogar junto com o Coutinho? Depende do posicionamento. Depende do posicionamento. E quem afirma que não dá, não é que não entenda de futebol, e quem afirma que dá não é gênio do futebol também não. Vamos parar de minimizar a opinião dos outros também. E principalmente quando ela vem embasada. Ah, eu acho que o Pedrinho, eu acho que o pai... Achar, todo mundo acha, porra. Usa um argumento. Não, dá pra jogar com o Payet? Eu acho que dá, com o Payet e Coutinho. Só se o Payet for o segundo atacante, do lado do Verratti. Esquece o jogo do Bahia. Ah, não, dá pra jogar com o Coutinho e Payet como meias. Não dá. Eles não ajudam, eles não recompõem. Principalmente porque o nosso atacante lado de campo tem uma deficiência muito grande técnica, que é hoje o Emerson. Adson faz muita falta. Mas enfim. Então é isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí com as notícias do Vascão da Gama, né? O Vascão, depois de ter vencido aí o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, o jogo atrasado da 19ª rodada, o Vasco vence por 1-0. Uma partida que foi meio tensa, né? O Vasco meio que não conseguia desenvolver ali no primeiro tempo uma boa partida, né? O Vasco estava um jogo muito equilibrado, digamos assim, um jogo muito ruim. E o Vasco conseguiu a vitória, que é o mais importante, os 3 pontos. O Vasco chega a 40 no Campeonato Brasileiro e fica ali naquela situação ali de buscar se aproximar do G6, G7, né? O que pode virar ali G8. O Vasco tem que ir somando pontos para poder estar brigando ali naquela parte, para quem sabe aí acabar pingando uma vaguinha de pré-libertadores. Como disse aí nosso amigo Fábio Azevedo, a realidade do Vasco é uma Sul-Americana, mas pode ser que aconteça aí uma Libertadores, né? Será aí uma recompensa do Vasco, para o Vasco, né? Caso o Vasco consiga desenvolver um bom futebol nessas outras partidas aí no final do Campeonato Brasileiro, conseguir os pontos necessários para subir na tabela e poder ali, quem sabe, acabar sendo coroado com uma vaguinha para pré-libertadores. Então peço que se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, deixa aquele like aí também.